Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Kailash Pudi. Meu nome é Kátia Brito, sou terapeuta holística e aqui nesse canal você vai receber aí informações, conteúdos sobre essa parte holística, sobre olhar o ser humano como um todo, corpo, mente, espírito, emoções e a energia. E hoje, né, a gente tá vindo com mais um episódio da série do voluntário, do trabalho voluntário que eu realizo aqui. Como se fossem as palestras, eu tô fazendo esses vídeos. Lembra? Para quem não conhece ainda é isso, e para quem já conhece, só recordando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre metafísica e sobre coluna, ok? Então para começar, metafísica. Eu já falei algumas coisas, mas eu não acho que expliquei o que significava metafísica. Então metafísica são duas palavras, meta e física, onde meta está relacionado a além, e a física em si está relacionada à matéria, algo que a gente consegue pegar, lembra? Energia condensada, matéria. Então, metafísica é o estudo ou a abordagem sobre o além da matéria, sobre além do físico. Quando a gente tá aqui, ó, corpo físico, a gente tá falando de matéria. Os outros corpos, a gente já não fala mais de matéria. Então, é como que acontece nos outros corpos, nos corpos sutis, e chegam na nossa matéria, chega no nosso corpo físico. É um estudo amplo com diversas pessoas que vai olhar aí o emocional da pessoa, a energia, os pensamentos, então a psique, que acarretam em determinadas patologias ou doenças. Patologias significa doenças, tá? Então metafísica é isso, então ela tem um olhar aí mais abrangente. Quando eu tô passando as informações para vocês, eu uso um pouquinho do conhecimento da medicina indiana, que é a ayurvédica, da medicina chinesa aí, que a gente tá falando de acupuntura, de shiatsu, das massagens. Uso um pouquinho do conhecimento dos chakras, que vai novamente para a parte indiana. Então eu mesclo tudo isso para trazer informações para vocês, porque cada ser humano é único e que cada um vê, enxerga, entende, sente diferente do outro, mesmo que seja a mesma situação acontecendo ao mesmo tempo com duas, três pessoas envolvidas, cada uma vai ver de uma forma, como eu já disse, porque é baseado em como que a pessoa foi criada, é baseado nas experiências de vida da pessoa, é baseado no que ela traz, na carga emocional dela, no DNA, na carga hereditária dela, tá bom? Então é interessante a gente sempre olhar as pessoas como um ser único e exclusivo, ok? Então, dentro desse olhar, por isso que eu gosto de trazer todas essas informações mescladas, porque vai fazer sentido uma coisa para um, vai fazer sentido uma coisa para o outro, um vai aceitar melhor essa nuance, o outro vai aceitar melhor aquela outra nuance, ok? Então, quando a gente fala aí, vamos falar agora um pouquinho de coluna então, tá? Quando a gente traz a questão de coluna é uma coisa que várias vezes eu encontro diversos pacientes aqui, eu não tô falando só no voluntário, como nos atendimentos. Minha coluna tá travada, eu tô com dor na coluna, enfim. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, tá? E aí, gente, algumas pessoas, elas não conhecem muito bem a localização do corpo, ou não se atentam, enfim. Coluna vertebral, então são as vértebras que a gente tem no meio do nosso corpo, tá aqui atrás, pra ficar mais fácil. A gente sente ela aqui atrás. Então, se a gente colocar a mão aqui, ó, nessa partezinha do pescoço, a gente já sente um ossinho. E se a gente for descendo ao longo até a base do cóccix, ou seja, lá embaixo no quadril, a gente ainda sente a coluna. Então uma coluna mesmo, né? Essa estrutura óssea que a gente tem no meio do corpo. E claro que ela não é só uma estrutura óssea, é algo complexo aqui, é algo grande, tem muita informação. E eu vou dar vou falar algumas coisinhas a respeito pra gente começar a pensar. Ou seja, eu volto nesse assunto, ok? Então, a gente tem as vértebras, a parte óssea, uma vértebra aqui, por exemplo, outra aqui, e no meio a gente tem o disco vertebral. Então, quando a pessoa tá com hérnia de disco, por exemplo, é porque esse disco vertebral, aquela gelatina que tem aqui no meio, tá saindo, tá pra fora, pra algum dos lados, ou pra dentro ou pro lado de fora. E a gente tem, para lubrificar, o líquido sinovial. O que acontece, gente? A coluna, ela não é completamente flexível. A parte aqui de cima, sim, ela é flexível, porque a gente precisa, ó, fazer a
rotação do nosso pescoço. A gente faz a rotação do nosso tronco. A nossa coluna permite até uma partezinha, mas ela não gira tanto quanto o nosso pescoço, ok? Então, é importante aí que a gente, ter a flexibilidade da coluna, não é você girar todo e torcer, não é isso. É que ter a flexibilidade para que ela movimente. Por quê? Quando a gente tem dor, o que a gente faz? Tô com dor na coluna, a gente nem anda, né? A gente trava. Pera que eu vou sentar, vou reta, devagar. Ai, meu Deus, minha coluna. Põe a mão e vou. Meu pescoço tá doendo, tô com dor. Tá? Eu não consigo olhar pro lado direito. O que eu faço? Viro todo o meu corpo, ao invés de eu tentar movimentar, por mais que ele esteja doendo, porque ele precisa ser flexível. Quanto mais eu travo, mais ele vai enrijecer. E por que ele vai enrijecer? Ah, porque eu dormi torto. Ah, porque eu não tenho uma postura legal. Ah, porque eu sento em cima da carteira e aí eu fico torta. Ah, porque eu carreguei muito peso. Ah, porque eu não abaixei direito para pegar um objeto. Tudo isso é válido, tudo isso realmente acontece. Porém, por que tem pessoas que fazem esse movimento diariamente e não têm as mesmas dores que a gente? Ah, porque cada um é diferente. Sim, cada um é diferente, mas também está relacionado aqui, ó, ao nosso mental e ao nosso emocional. Como eu venho falando, sempre a gente é um composto. E aí a gente tá falando da psicossomática, né? Então, eu tenho problemas emocionais e dentro do meu mental, lembra, uma coisa tá ligada para outra, e isso vai somatizando até chegar no meu corpo físico. Então é importante que eu trate, sim. Tome o meu remédio, faça a ressonância. Alguns casos eu preciso de uma cirurgia. É importante que eu trate, porque já chegou no meu corpo físico. Faço uma acupuntura, faço uma massagem, uma quiropraxia, já chegou no meu corpo físico. Eu tenho que tratar meu corpo físico. Mas se eu não tratar a minha psique, o meu mental e o meu emocional, que foi o que acarretou isso, o que vai acontecer, gente? Eu vou de alguma forma ou criar isso novamente, ou potencializar isso, ou criar outras coisas. O fato é, eu preciso cuidar do meu emocional e do meu mental para que eu me livre dessas dores. Então, mas de novo, se já chegou no físico, tá há muito tempo, já degradou, eu vou ter que tratar. O físico também. Mas, de novo, se eu não melhorar o meu mental e o meu emocional, eu vou ter novos problemas. Ou porque quando a gente tá falando de uma coluna, por exemplo, machuca em um lado e o outro fica liberado, tá ok. E aí depois, quando eu corrijo isso, machuca o outro lado, tá? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Bom, então vamos lá. A coluna, ela é a nossa estrutura de vida. Então pensa comigo, você já viu pessoas que não têm braços, que não têm dedos, que não têm pernas, mas você não viu ninguém vivo que não tenha coluna. Ela é a estrutura, ela é que une as nossas pernas à nossa cabeça, ela que sustenta aqui a nossa cabeça. E é ela que nos dá o movimento, nos ajudam aí, né, no movimento. Então, quando eu tenho problemas na coluna, eu tenho problemas de estrutura, problemas de centramento, porque ela também me centra, tá? Então, quando eu trago aqui, vamos começar da cervical. Cada parte da nossa coluna, então a gente tem a cervical, a torácica, a lombar e a sacral. Cada parte da nossa coluna, ela tem a ver também com o nosso, ou com dores específicas com o nosso mental e emocional. E na nossa coluna, pensa no ponto de vista do corpo não físico, do corpo sutil. É onde está ligado os nossos chakras. Então, quando a gente está falando da base do nosso pescoço, tá aqui, ó, segurando aqui a nossa cabeça, ela tá trabalhando, tá relacionada um pouco das nossas dores nessa região da cervical do pescoço, tá relacionada aqui com os nossos pensamentos. Então, meu pensamento não tá muito legal. Eu quero ir para um lado e vou pro outro. Acabei de brigar com meu marido. E eu sou destra. Então, quando eu não quero olhar pro lado esquerdo, eu tô muito brava com ele. Lado esquerdo é meu lado emocional. É onde ficam as minhas relações emocionais para quem é destro. Para quem é canhoto é o contrário. Então, quando eu olho, dói meu pescoço. Eu não consigo, eu não quero. Não é que dói meu pescoço, eu não quero olhar. Porque o que tá aqui não tá condizendo com o que tá acontecendo. O que eu tô vendo, eu não tô gostando, eu tô indo contra. Então, eu sinto dores. Ou eu não estou sendo flexível. Eu quero do meu jeito e senão eu não aceito.
Então tem algumas nuances aí também. Quando a gente fala, quando termina a cervical, na C7 que a gente fala, que é quando a gente tem esse movimento aqui, ó, é onde tá a C7. A gente começa a torácica. E a torácica tá aqui, ó, nessa região do tórax, muito próximo, não, onde abrange, onde acolhe o nosso chakra cardíaco. Então, quando a gente fala aqui dessa região, a gente tá falando do nosso sentimento. Uma coisa interessante também é que a coluna, né, a gente fala que é a estrutura do nosso ego. Então, como é que tá aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas decisões? Então, aqui, os meus sentimentos. Então, aqui tá ligado com mágoas, tá ligado com passado também, porque tá ligado muito próximo aqui ao nosso pulmão, com tristeza. Então, essa região, mas falando das costas, né, da região torácica, é a região que tá relacionada com isso. Eu tô feliz com quem eu sou? Ou eu tô olhando tudo ao redor e tô deixando de olhar para mim? Ou eu me importo com tudo ao redor e não olho para o que importa para mim? Quando a gente fala da lombar, a lombar, ela é aquela que... Porque, ó, mesmo com uma dor no pescoço, a gente sai para fazer as coisas, né? Agora, na lombar, quando ela dói, a gente até sai mais arrastado, né? Porque a gente mal consegue andar. Mas a lombar, ela tá ali no nosso chakra sexual, nosso chakra da criatividade. Nosso chakra de gerir, de gerar. Nosso chakra de geração. E não só mulher, como homem, porque a gente cria as coisas. Então, essa criatividade é esse lado de gerar, de criar as coisas, tá? De criar oportunidades. É um chakra também muito voltado para que a gente vá para frente. E essa região é uma região de força, principalmente da mulher, e uma região onde me impulsiona para a vida. Eu quero ir para frente, eu quero fazer, eu quero andar. E quando eu tô com dor, eu não consigo, eu travo. Eu não consigo ir para frente. Tudo tá ruim, tudo tá me prendendo. Então esse chakra tá relacionado com isso. E quando eu tô falando do cox, do sacrococcus, né? Tá ali relacionado também ao chakra básico. Imagina então que são as raízes da árvore. Pensa na coluna como um tronco. Então são as raízes da árvore. E ali é o nosso centramento. É o que nos liga, nos conecta do céu e da terra. Do céu e da terra, perdão. Por onde que a árvore ela cresce? Ela recebe os nutrientes pela raiz e emana para o tronco e para a copa. A mesma coisa com a gente. Então o chakra básico ele precisa estar fluido. Quando a gente tem muito medo, ele está travado. E quando a gente olha do ponto de vista da medicina chinesa, na nossa lombar, na nossa coluna, quando ela dói, até um pedacinho da torácica, mas mais lombar, tá muito relacionada ao quê? A meridiano de bexiga e rim. E esse meridiano, ele traz pra gente uma energia, ele traz pra gente ali uma energia voltada para a emoção do medo. Então, normalmente, pessoas que têm dores na coluna também têm muito medo. Medo de seguir em frente, medo de se olhar, medo de se centrar, medo de que as coisas saiam fora também do seu controle. E aí, esse medo acaba acarretando em dores. E na medicina chinesa, o meridiano de rim e bexiga é ligado ao elemento água. Então, por isso que a gente fala, não tá tomando água, tá com dor. Porque a água também é fluidez. Ela traz essa fluidez para nossa vida. A gente, às vezes, pensa que tá tomando a água apenas para o nosso corpo, mas também ela vem aqui com esse objetivo de fluidez e de, vamos chamar assim, de limpeza. Quando a gente precisa fazer detox, a gente modifica a alimentação e toma bastante água para sair. Quando a gente faz massagem, a gente toma bastante água para que todas as toxinas sejam liberadas. E aí, tudo isso envolvido com o nosso mental e com o nosso emocional vai indo embora. Existem até algumas técnicas que a gente toma água para liberar aquilo. Então, a água, o elemento água, é extremamente importante. E o elemento água está ligado com as nossas emoções. Mais uma vez, olhando para a metafísica, as nossas emoções que causam as dores da nossa coluna. Então, para refletir, eu tenho muitas dores de coluna. Tá me faltando sustentação? Que sustentação é essa? O que tá faltando? Em que área da minha vida não tá legal? Em que área da minha vida eu tô sentindo sem força? Em que área da minha vida o tronco tá fraco?
Em que área da minha vida eu não tô sendo flexível? Porque tudo onde tem articulações e as junções das articulações, eu tô falando também de flexibilidade. Então, cadê isso? E como é que tá as minhas mágoas? Como é que tá meus pensamentos? O que eu tô olhando que eu não tô gostando? Muitas vezes a gente precisa lembrar que as pessoas têm dores de cabeça porque elas querem sim controlar algumas coisas, e essas dores de cabeça elas começam, na verdade, por causa daqui, ó, por conta de uma cervical doída. A gente precisa lembrar que muito estresse vai causar dor aqui, ó, no nosso trapézio, vai travar o nosso cervical. A gente precisa lembrar também que depressão, ansiedades, doenças muito mais emocionais também causam dores na coluna. Mas por que que causa dores na coluna? Porque tá tudo, a nossa coluna é a nossa base, é o nosso centro. E cada parte dela, como eu comentei, tá relacionado com algo. Então, se não tá legal, vai afetar uma parte da nossa coluna. Principalmente essa região aqui, por uma falta de flexibilidade, por eu não querer olhar, por eu querer me fechar no meu mundinho. Então, se a sua coluna tá doendo, beba bastante água. Trabalhe aí o centramento. Traga a meditação para a sua vida. Traga a reflexão para a sua vida. Passe um tempo com você. Olhe para você. Aceite você como você é. O que eu não gosto? Como que eu trabalho isso? Perdoe-se. Libere as suas culpas. No fim, isso não é só para a coluna. Isso é para tudo na nossa vida. Mas ok, vamos pensar na coluna por enquanto. E, como eu sempre digo, gente, por hoje é isso. Se você gostou, passe para quem você acha que deve, para quem vai se beneficiar com esse conteúdo. Lembra, coluna é estrutura de vida. Como tá a sua estrutura de vida? Ah, faltou uma coisa antes de eu encerrar. A parte lá da lombar, já para o sacro, mas mais a lombar, também está relacionada com o nosso financeiro. Quando o nosso está relacionado com abundância. Então, quando o nosso financeiro não tá legal, ali também dói. E ultimamente, pós-pandemia, né, porque a gente ainda tá sofrendo isso, provavelmente pode sentir um pouquinho aí de dor, ou algumas pessoas têm isso doendo um pouco mais. Então dá uma olhada também para essa questão do financeiro. Mas não é para olhar e se lamentar, ó, vida, ó céus, o azar, tá tudo ruim. Não! É para olhar, gente, com uma postura diferente. É para olhar com, ok, eu vou melhorar isso, eu tenho potencial para isso, eu vou criar a minha vida diferente disso, por mais que pareça que tá tudo caindo, eu tenho fé, eu acredito, eu vou fazer isso diferente. E consequentemente, vocês vão ver que vai aliviar aí um pouco desta dor. Porque, sim, sobrevivência, a estrutura, a coluna ligada com isso, tá ligada com a parte financeira, porque a gente precisa do dinheiro para viver o nosso dia a dia, para comer, para sair, para ir para um médico, comprar um remédio, enfim. Então não se esqueça, chegou no físico, a gente tem que tratar, mas é importante a gente olhar e entender, e nada melhor para entender a nós mesmos como a nossa autorreflexão. Não minta para você mesmo. Porque quando a gente volta para se olhar, a gente fala assim, eu não sou assim. Olha bem se você não é assim. Aceite. Tá bom, eu sou, vai. Então agora vamos cuidar desse lado. Namastê. Até a próxima. Um beijo.